Oi, tudo bem? O meu nome é Celiane, eu trabalho com crochê e eu vim aqui para te mostrar toda a minha pronta entrega. Vem ver comigo. Olha só, aqui eu tenho 3 jogos de passadeira, 3 jogos de banheiro, um par de tapete e 2 peças para a mesa, que é um trilho de mesa e um centro de mesa. O centro de mesa era para ser um suplá, mas ficou tão grande que aí eu vou trabalhar com ele, vou vendê-lo como centro de mesa. Então bora lá, que eu vou te mostrar. Olha só, esse aqui é o centro, é o trilho de mesa de 80 centímetros. Ele tem 82 centímetros, né? Eu costumo vender como 80 centímetros por 40, 40, 42 de largura, tá? Eu fiz com a cor vinho e aqui tem um pouco do bordô e aqui voltou o vinho, porque esse bordô não deu. E aí eu completei com o vinho. Esse vinho é o mesmo tom daqui. O vinho é da Eco Brasil, é o vinho escuro, e esse bordô é da Europama. O cru é da Eco Brasil também, e o verdinho aqui é o verdinho da verde multicolor também da Eco Brasil, tá bom? Então eu tenho esse daqui. Essa peça custa aqui no meu ateliê R$50, tá bom? Esse é o trilho de mesa. E aí, esse aqui eu vi no canal da Bruna, no canal não, no Instagram de uma moça chamada Bruna, lá no Instagram. E é o suplá imperial, olha só. Eu fui procurar videoaula e fiz a videoaula do mesmo tanto de carreiras lá, né? Só que no meu ponto tende a ser um pouquinho mais largo. Ele não é um ponto grande, comprido, tipo, eu não alongo muito o fio na agulha, mas o meu ponto tende a ser soltinho, eu seguro a agulha bem levinho. E aí ele ficou com 50 centímetros, então eu achei muito grande para um suplá, e aí eu fiz só uma unidade, a intenção que eu tenho é de fazer peças para o Natal, né? Quero fazer peças com tema natalino não, com as cores, né, natalina. Eu tenho bastante desse fiozinho aqui, ó, que é o fio, esse aqui é o fio Ayla, né, que ele é semelhante ao fio Encanto. Esse fio Ayla, ele é da marca Texto Piratininga. E eu tenho alguns dele aqui, né, ele é como o fio Encanto. E ele tem aqui uma mescla de verde, vermelho e dourado. E aí, como eu tenho alguns cones dele, eu acho que eu tenho 6 cones dele. Eu quero fazer uma coleção de peças para o Natal, já começar a fazer, né, de suplá. E aí eu gostei desse modelo e fiz esse para testar. E aí ficou bem grande, né? Então esse vai ficar como centro de mesa. O cru é o mesmo da... O cru que eu tenho aqui, toda vez que eu falar cru, é o da Soberano, né? Que é o da Eco Brasil. É o cru que eu tô tendo aqui, de uma compra que eu fiz de fábrica já tem um tempo já tá até acabando. Eu tenho bem poucos cones, acho que eu tenho uns 15 cones de barbante fechado. E já estou providenciando ver como eu vou fazer para fazer outra compra. Então, é isso. Então, esse aqui é o fio natalino e aqui é o fio cru. Ficou com 50 centímetros. Essa peça eu vou vender a R$45, tá bom? Como centro de mesa. A produção mais recente que eu tenho aqui é esse jogo de banheiro. Esse modelo é o... Esse daqui tá até com os arremates. Gente, não arrematei, olha. Tá tudo aqui. Por que eu não arrematei? Olha, eu tô de fone, porque esse fone tem um microfone muito bom. E como eu tô com o ventilador ligado, então ele ajuda a eliminar o ruído externo, né? Eu moro em Boa Vista, Roraima, e aqui é uma cidade muito quente. E aí tem que ficar com o ventilador ligado em cima. Então o ventilador não tá aparecendo aí na imagem, mas ele tá bem aqui em cima de mim. Então tá bom. Então esse aqui é o jogo de banheiro Dri, da Adriele Belisário. As peças que eu vou falando aqui, tá, gente? Eu vou deixar a videoaula, os que eu sei. Vai ter peça daqui... Ah, eu não falei do trilho, né? O trilho de mesa, ele é o trilho de mesa folhear. Eu uso a videoaula da Rai, crochê da Rai. Quando chegou aqui, na parte do bico, eu decidi fazer esse bico de ondinha mesmo, assim, sabe? Mas foi a única coisa que eu fiz diferente. Eu fiz argolinhas com 5 pontos altos, e depois coloquei aqui 2, 4, 7 pontos altos depois. Perdão, eu fiz argolinhas com 5 correntinhas. E depois eu vim colocando, olha só, colocando 5 pontos altos. A conta deu certinho, com um bico aqui e o outro do outro lado. Foi assim que eu fiz. Eu já fiz alguns assim, eu vou deixando fotos passando dessas peças. E eu já fiz algumas cores assim, já fiz azul,
Já fiz 2 desse vinho, que já saiu também por encomenda. E aí eu fiz esse pra pronta entrega. Aí eu vou deixando a videoaula aí pra vocês, tá bom? Então é o trilho de mesa folhear. E só no bico que eu mudei, né? Botei esse bicozinho de voltinha pra ser mais rápido. Então esse aqui é a videoaula da Adriele Belisário. O tapete Dri. É um tapete maravilhoso. É muito vendável aqui na minha cidade. Eu gosto muito de fazer ele. Sempre falo pra ela que eu agradeço por essa receita, porque é uma receita muito boa de fazer. Eu adoro fazer esse meinho aqui, ó. Lá da Adriele eu mudei, só que eu ponho um pontinho alto aqui pra segurar essa alcinha, porque como eu disse, o meu ponto tende a ser mais folgado, então isso aqui ficava muito arrebitado. E aí eu aprendi com a Casa do Crochê da Gil, aprendi a botar esse pontinho alto aqui atravessado, e ele me ajuda a segurar essa argola para que não puxe muito, né, para que esse buraquinho não fique muito grande. Então aqui eu tenho uma tampa do vaso, olha aqui. Esse foi o que eu terminei mais recente. A redinha, eu ponho perolinha aqui, ó, e depois eu corto aqui. Eu faço um nozinho e eu corto. Eu ainda não cortei porque eu ainda não arrematei essa peça, né? Arrematar assim, eu colo os arremates. De acordo com o que eu vou crochetando, eu já vou colocando, né, escondendo o fio, de modo que ele já fique ali amarrado, né? Amarrado literalmente. E aí eu vou deixando a pontinha dele pra quando eu termino de fazer a peça, tem todo um ritual, né? Termino de fazer a peça, eu peso, anoto, arremato. Arrematar é pingar a colinha lá onde tá as pontinhas. E aí eu já tenho, atrás de vocês tem outra mesa, e aí eu já deixo na mesinha abertinho, dou uma borrifadinha. Eu não costumo fazer a blocagem de passar a ferro, né? Passar com o ferro de passar quente. Porque aqui eu moro bem quente, então a natureza age bem aqui com calor. Então eu só borrifo aquela misturinha básica de água, amaciante e álcool na mesma proporção, um copo de cada, por exemplo, tudo junto, bota balança, bota num borrifador e aí eu faço isso. Borrifo a peça, olha, ela fica bem assentadinha. Borrifo na peça e deixo ela lá quietinha. Geralmente pela manhã ou até eu terminar minha produção do dia, que é quando eu guardo. Eu tenho um armário aqui do lado que tá aparecendo uma pontinha pra vocês. Eu coloco eles aqui, apertinho, dobrados ao meio, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Dobradinho ao meio, com o avesso pra fora. E eu ponho aqui no armarinho que eu tenho, numa prateleira. E aí eu cubro com paninho, tem um EVA também pra isso. Eu deixo sempre coberto, porque eu tenho bichinho, né, de estimação. Eu tenho gato e tenho cachorro. E pra não ficar pegando pelo. Geralmente fica durante a semana. Quando é no final da semana, eu tiro as fotos das peças para divulgação. E depois que eu tiro as fotos, eu já embalo e já deixo no pacotinho. No pacotinho, um saquinho transparente, já deixo dobradinho, arrumadinho, já ponho uma tagzinha, um papelzinho onde tem as instruções de lavagem e já fecho esse saquinho, deixo ali guardadinho. Que aí quando a minha cliente comprar, eu divulgo no Marketplace, ou enfim, a forma que eu vender, a cliente comprou, já está embalado, eu só ponho no saquinho e sai para entrega. Ou eu entrego na marca de entrega. A gente anda de moto. E aqui na minha cidade, Boa Vista, Roraima, eu ofereço entrega grátis para qualquer bairro, né? É uma cidade pequena, então dá para oferecer entrega grátis. Então vamos lá. Então eu fiz esse jogo de banheiro aqui, todos os materiais, tirando o barroco aqui do meio, mas todos os materiais são Eco Brasil, que é o rosa cru, rosa bebê. E aí ficou assim, belíssimo. Eu amo de paixão fazer esse modelo, é um dos modelos que eu mais faço. Vende muito bem, eu consigo fazer rápido, eu consigo fazer um jogo de banheiro desse por dia, começando do zero. Eu faço assim bases adiantadas, mas começando do zero eu também consigo fazer. Se eu tiver a base adiantada, ainda faço mais do que um, né? Faço um e mais um tapete, por exemplo. Ah, e aqui a minha tampinha, ela fica com 62, assim, e 48 de largura. Aí aqui tem o tapete. São 2 tapetes iguais. Eu não costumo fazer encaixe no vaso. Faço encaixe do vaso mais quando a cliente quer, sob encomenda, né? Quando ela me encomenda e quer encaixe do vaso, eu faço. Mas os que eu faço para pronta entrega, eu faço 2 tapetes do mesmo tamanho sempre. Então aqui tem um tapete, meu tapete fica medindo 70 por 50.
E a outra diferença que eu faço da videoaula, além desse ponto que tá aqui, eu faço uma carreira a mais aqui nos bloquinhos, olha. Eu faço as 3 e aí eu faço mais uma antes do bico, para que o meu tapete atinja 70 centímetros. Esse tapete pesa em média 300 gramas. Já fiz que pesou 280 e já fiz que pesou 320, mas a média é 300 gramas. Essa variação de peso se dá geralmente pela espessura do barbante. Esses últimos meses que eu estou trabalhando com a Ecobrasil, 300 gramas, 290, 298 é o que vai ficando. E aí, às vezes, quando eu trabalho com Eurohome, por exemplo, quando eu preciso de alguma cor que eu não tenho, eu compro no armarinho aqui da minha cidade. E aqui a gente acha com mais facilidade Apollo e Eurohome. E Bandeirante também, mas eu não tive a oportunidade de usar Bandeirante ainda. Então é Apollo ou Eurohome. E aí quando eu trabalho com o Eurohome, ele pesa mais, porque o Eurohome ele é um fio mais grosso, né? Ele é mais encorpado, vamos dizer assim. Porém, tem a vantagem e a desvantagem. Ele é um fio mais grosso, mais encorpado, deixa o trabalho mais robusto, porém, ele é mais cansativo, né? Dói mais o pulso e a gente perde um pouquinho de agilidade por ele ser mais grosso. Mas eu gosto de trabalhar com ele, eu gosto também. Mas ainda prefiro o Ecobrasil pela maciez. O Ecobrasil é tudo de bom, eu amo. Então aqui tem um tapete 70 por 50 e mais um tapete 70 por 50. E como vocês podem ver aqui, ó, cheio de arremates, porque eu ainda não arrematei. Eu faço assim, como eu falei, né? Eu terminei minha peça, fiz o último ponto, então eu já dobro, boto na balança, peso. E aí eu vou, faço minhas anotações, e tem uma tabelinha aqui, onde eu anoto a data do dia que eu fiz, eu anoto a peça que eu fiz, olha, tapete brie, tá até aqui, ó, os 3 que eu fiz. Tapete brie, eu coloco o material que eu usei, eu coloco o peso e o valor. A medida e o tipo de produção. Esse tipo de produção, para mim, quer dizer se ele é pronta entrega, PE, ou se ele é encomenda, eu escrevo encomenda. Mas também pode acontecer de eu escrever aqui brinde, quando eu faço algum brinde para algum cliente, por exemplo. Eu gosto muito de fazer toalhinhas pequenas assim, que eu chamo de descanso de panela. E aí eu coloco, eu peso e coloco aqui. Se eu for vender, eu vendo ele a R$15 e eu boto o preço. Mas eu escrevo aqui que foi um brinde. Ou também quando eu vou dar algum presente, estou fazendo um presente para alguém, eu presentei as pessoas mais próximas a mim, eu presentei com crochê. Então, por exemplo, para minha mãe, enfim, as pessoas próximas. E aí, se eu estou fazendo um presente, depois eu peso tudo, coloco que valor é aquele produto e escrevo aqui que é presente. Porque quando eu for fazer meu levantamento mensal, anual, eu vou saber tudo que eu crochetei, tanto em peso quanto em valores. E olha aqui que eu tava falando pra vocês, ó. Esse tapete brie, ele ficou 292 gramas o tapete e 248 gramas a tampa do vaso. Eu vendo cada peça a R$35. Então o jogo de cozinha. O jogo de banheiro fica R$105. Esse é o preço do meu jogo de banheiro que eu vendo aqui. Eu faço esse modelo e faço na própria entrega. Faço esse modelo e faço o modelo Ana. Não tem nenhum modelo Ana aqui, mas vou deixar uma foto passando para você ver como é que é. Também faço 2 tapetes e a tampa do vaso. E eu uso 2 flores em cada. Então tá. Aí tem esse jogo de banheiro. Então aqui tem R$105. Jogo de banheiro. Do mesmo modelo, eu fiz esse aqui, que é lilás, cru e roxo. Todos aqui também são da Ecobrasil. Até o multicolor também, é outro tom de verde. Os multicolors da Ecobrasil não tem nome, eles têm número. E eu não vou saber o número aqui de cabeça. Mas esse daqui, eu tive que dar uma pausa, porque o celular parou de gravar. E também fui pegar uma cadeira para colocar as peças aqui que eu já fui mostrando pra vocês. Então eu tava falando da tampa do vaso, né? Já tinha mostrado. Então a tampa do vaso, mesma coisa da outra, olha. Eu geralmente não faço aqui fechado. Eu não sei porque, não tem motivo não. Eu sempre fiz assim, gosto de fazer assim, por enquanto não tive interesse em fazer diferente. Então pra mim assim tá funcionando e tá tudo bem, ninguém nunca me pediu de outra forma. Olha que eu falei que eu ponho a pérola, aí eu dou um nozinho e aí eu deixo ela assim soltinha, porque daqui ela não sai mais. Esse aqui tá arrematado, tá tudo arrematadinho, né?
Então aqui tem a tampa do vaso e os dois tapetes. Então aqui, eu não sei se pegou, mas é o vinhedo do Barroco. Aqui também é um verde multicolor da Soberano, que ele tem verde água e esse verde mais musgo. Cru, lilás e roxo. Tudo da Eco Brasil. Então, dois tapetes, 70 por 50 também. Mesma coisa, olha. Eu acho muito, muito, muito lindo. Eu amo esse modelo, amo, amo, amo de paixão. Nesse daqui, eu não fiz o picôzinho maior, eu fiz só, olha, redondinho. Naquele outro, o outro rosa, eu fiz o picôzinho maior, eu gosto de fazer o picôzinho maior. Dá um charminho a mais. Essa peça que eu vou mostrar pra vocês, a próxima, o que eu fiz? Eu utilizei o meio do tapete Dri, olha só, aqui o meio. Fiz aqui tudinho, fiz as carreiras de bloquinhos. E aí eu decidi colocar o bico leque, pra ver como é que ia ficar, né? Então fiz 3 carreirinhas, olha só, de ponto leque e na última um picôzinho no meio. E eu gostei bastante do resultado. Minha sogra também viu e gostou bastante. Aí ficou aqui, ó, na caidinha lá do vaso, ficou a carreirinha de leque. Ficou bem bonitinho no vaso. Infelizmente eu não tenho como tirar foto no vaso, mas eu vou providenciar na tampa, né, pelo menos uma tampa. Até para que eu mostre para as minhas clientes também. Eu acho que fica legal. Ainda não tive oportunidade, mas eu vou fazer isso. Nesse aqui eu não tinha pérolazinha chumbo, eu botei uma pérolazinha cor de pérola mesmo, olha só. Pra mim, eu acho bonitinho. Então tá aqui. Tampa do vaso, mesma medida, tá? 62, eu acho que esse até chegou a 50 de largura. E mais 2 tapetes, olha. Todo na cor chumbo. Esse chumbo é da Eco Brasil também. Ele é uma cor muito bonita mesmo. Eu gostei bastante. Esse eu não sei a videoaula, tá? Se por acaso você, minha amiga, tá me assistindo, já viu a videoaula desse tapete, você pode escrever aí que eu fixo o seu comentário, tá bom? Mas eu não sei a videoaula. Como eu falei, eu fiz o meio do tapete Dri até aqui, fiz na cor única. E na hora do bico eu botei o bico de leque, tá bom? Eu gostei bastante. Pretendo fazer mais dele assim, com esse ponto assim, na cor única, porque eu gostei de fazer na cor única. Esse daqui é um tapete único. Esse é o jeito que eu faço os meus tapetes de sobrinha, gente. Eu vou usando as sobrinhas, eu faço também aquele tapete redondo, eu faço ele oval, eu faço peso de porta. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, porque eu já fiz o peso, mas fiz a parte do crochê, mas ainda falta preencher, falta eu providenciar ou areia ou pedrinha pra colocar, né? Isso eu ainda não fiz. Mas aqui, olha, eu fui usando as minhas sobrinhas. Eu amo uma sobrinha de amarelo com brilho dourado da Euroroma. Esse aqui é um fio da Teixe Piratininga, verde bandeira, cru. Esse daqui é um fio da Teixe Piratininga, que é bege com fio dourado. Esse também é Teixe Piratininga marrom. E aqui, aí tá, eu tinha essa base até aqui, e aí eu não terminei ela. Quando chegou, isso já tem um tempo já, quando chegou os barbantes da Eco Brasil, aí eu terminei ele com o mostarda, o cru e o castanho. E aí ficou assim, ficou belíssimo. Esse só tem uma peça. Mesma medida, 35 reais e mesma medida 70 por 50. E esse é a peça única. É assim que eu gosto de usar as minhas sobrinhas. Eu gosto de fazer tapete avulso. Eu gosto de fazer tapete avulso assim, grande, né? E aí eu vendo ele avulso mesmo. Tem gente que gosta, quer comprar só um tapetinho pra pôr na porta, ou quer comprar só um pra ajudar, ou quer, enfim, só quer só um tapetinho. Então eu sempre tenho um tapete avulso. Eu gosto de ter de 3 pra cima, de cores diferentes. Mas por enquanto eu só tenho esse. Aí o que eu faço? Eu vou usando minhas sobrinhas, eu tenho um pouco de dificuldade pra combinação de cores, né? Então eu vou usando o que é mais óbvio pra mim. Então eu ponho, por exemplo, tom de amarelo junto. Então aqui, essa base eu fiz, tava pronta até aqui, né? Então eu fui usando sobrinhas. Usei a sobrinha do amarelo e passei o verde. Me representa a minha flor, né? Minhas florzinhas. E aí depois eu usei bege com marrom, e aí depois aqui o castanho, pra quê? Pra que fique dentro de uma paleta de cores meio que monocromático, sabe? E aí eu vou deixar passando aí, eu tinha um que era cinza com rosa, que esse eu dei de brinde pra uma cliente que fez uma compra alta. Eu fiz um dele azul também, tons de azul com sobrinhas de azul.
Então eu vou fazendo assim, vou botando as sobrinhas juntas, ou pelo menos as que se combinam mais, tá bom? E aqui agora são os jogos de passadeira. Eu gosto muito de fazer esse jogo de passadeira. Gente, olha que tapete encantador, eu amo. Aqui eu usei o fio com brilho da Euroroma. Esse daqui... Ah, eu quero falar uma coisa pra vocês, porque tem alguns fios, eu tenho fios da Têxtil Piratininga, né? Porque eu já fiz uma compra de fábrica da Têxtil Piratininga há muito tempo, deve ter uns 3 anos. Porque eu tenho CNPJ, né? Eu tenho MEI e inscrição estadual, então eu já comprei de lá uma vez. E eu já comprei também do Barbante do Bom, já comprei uma vez do Barbante do Bom, foi a primeira compra de fábrica, já comprei da Carochética. Muitos anos atrás, mais de 5 anos, eu acho que logo no começo que começou a surgir, não sei se tem 5 anos, talvez eu tenha exagerado, mas entre 4 e 5 anos tem. Logo quando começaram a divulgar, comprei até com indicação da Érica Fernanda, fiz a minha primeira compra de fábrica, foi da Crochética. Nesse tempo eu não tinha CNPJ. E aí gostei bastante, usei todos os fios, e aí me interessei em comprar de fábrica de outras, né? Aí comprei... Depois que eu fiz CNPJ, a primeira fábrica que eu comprei foi da Dubon. E eu amei os barbantes da Dubon, eles são muito macios. O que eu acho de desvantagem é que eles são um pouco mais finos, porque eles são bem torcidos, né? Mas o barbante é incrível. E os multicolor deles também é impecável, maravilhoso. Às vezes melhor até que o barroco normal, tá? Muito bom. Mas vamos lá. Então aqui é Têxtil Piratininga, não é Euroroma, é um pink com brilho. Aqui eu usei o verde da Eco Brasil e nessa outra flor é outro verde, é o quartzo verde do barroco. E aqui também é do barroco, esse rosinha. E aí aqui o restante é Têxtil Piratininga. É o cinza, é o rosa bebê e é o rosa. E aí o meu jogo de cozinha é 2 tapetes desse daqui com essa receita. Nessa receita, esse tapete fica com 68 por 52. E eu amo. Eu vendo também a R$35 cada um. É muito vendável, o pessoal gosta bastante. Fica um tapete grande, fica um tapete com caimento maravilhoso. É assim que eu faço, tá? Cada tapete é R$35. É o tapete Ana, da Esmeralda Crochê. Amo, amo, amo. Outra receita que eu amo. Ai, não me canso de fazer essa receita. Eu faço ela de diversas cores e vende também muito bem por causa disso. Olha, é um tapete que fica com peso bom. Também fica em média de 300 gramas. Fica grande e fica com caimento maravilhoso. E eu amo. E talvez a única diferença que eu faça, 2 diferenças da videoaula. Uma, que na videoaula ela usa flor rasteira ou quadradinho da vovó, não tenho certeza. Mas eu gosto de usar a flor catavento. E aqui no bico, ela faz isso aqui preenchidinho. E aí eu gosto de fazer assim, porque o meu ponto é mais larguinho. Se eu faço preenchido, ele embabada. Então eu tenho que fazer assim, ele abertinho mesmo. E aí fica assim, ó, maravilhoso, eu amo. Então eu tenho aqui 2 tapetes, mais a minha passadeira. Eu faço passadeira com 5 flores, olha só. 5 flores, 1, 2, 3, 4, 5. Minha passadeira fica em média de 1,5 m por 50, 52 também. E eu gosto de fazer assim. A passadeira avulsa eu vendo por R$70, cada passadeira dessa. Se a pessoa quiser só a passadeira, eu vendo também, não tenho problema em desmanchar kit, não. Eu só não desmancho kit que for muito específico, tipo um modelo muito específico. Por quê? Porque às vezes eu vejo videoaulas novas e eu gosto de fazer para pronta entrega, né? Então eu vou e faço um tapete daquele da videoaula. E se é uma coisa muito específica, ou eu não tenho mais aqueles materiais, eu não desfaço o kit. Mas essas peças aqui, que são bem vendáveis no meu ateliê, eu desfaço sem problema nenhum. Se a cliente quiser levar só a passadeira, é 70. Se ela quiser levar os 2 tapetes, é 70 o par. E aí fica 140. E 140 é o meu peso, perdão, é o valor do meu jogo de passadeira aqui, tá? R$140, essas 3 peças. Olha só que lindo. Essa passadeira pesa em média 550 gramas e o tapete, falei, né, 300. Fica mais ou menos a média do tapete Dri, mais ou menos a mesma coisa. Por isso, até por isso também que são o mesmo preço. Apesar de que esse fica 68, mas ele fica 52. Então, compensa ali esses 2 centímetros, né? Eu mantenho essa média. Meus tapetes de 70 centímetros por 50 são R$35.
se for o modelo oval. No modelo retangular, ele é 45, mas no retangular não tem nenhum aqui, mas quero fazer uma produção de retangular. Então eu tenho aqui, ó, minha passadeira maravilhosa. Eu amo, 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 amo. E aqui eu tenho mais um. Olha só. Aqui é Eco Brasil também. Cru, cinza. Esse amarelo não é Eco Brasil, desculpa. Esse amarelo é o amarelo ouro da marca Apollo. Eu recebi uma encomenda, o cliente queria uma capa de galão. Vou deixar passando aí. Ela queria uma capa de galão com a flor amarela. E aí eu comprei esse amarelo aqui. É muito difícil achar amarelo bonito, né? E esse aqui é o mostarda da Eco Brasil. Esse aqui é barroco e esse aqui é barroco. E, gente, a minha pérolinha, tá vendo a pérolinha no meio? Eu faço como a esmeralda, eu também colo, tá? Meia pérola. Eu trabalho com meia pérola colando. Colo aqui e pra mim dá super certo. Um dia, quando eu for na casa da minha sogra de novo, eu estive lá ontem. Eu vou mostrar pra vocês os tapetes da minha sogra, que ela bate na máquina, tá, gente? Impecável. Ela compra de mim. Ela ama crochê. E eu amo que ela ama crochê. E ela sempre compra alguma peça. Também já presenteei ela com peça, óbvio, né, gente? Ela tá sempre comprando de mim e ela cuida muito bem do crochê. E lá na casa dela tem tapetes, assim, com florzinhas, que a perolinha não cai, tá, gente? Aqui em casa também tem, só que os meus não são impecáveis igual a da minha sogra, não, gente. Ai, não me orgulho de falar disso, mas é verdade. Os meus tapetes às vezes mancham, porque às vezes eu esqueço eles lá de molho. Não é certo, né? Ai, que orgulho falar isso, mas fazer o quê? Então tá aqui, ó, mais um. 2 tapetes e a abençoadíssima passadeira. Olha que coisa rica, gente! Meu Deus, eu sou apaixonada, apaixonada pelo meu trabalho. Apaixonada. Então tá aqui, R$140 esse kit. Peso, gente, é tudo a mesma média de peso, tá? Dá sempre quase a mesma coisa. A diferença mesmo, como eu falei, é só quando eu trabalho com Euro-Roma, que aí o peso fica mais pesado. Esse daqui, olha que graça, gente. Isso aqui foi uma experiência que eu fiz. Eu vi essa combinação, essa ordem das cores num trabalho de uma maravilhosa Ateliê Fio e Agulhas no Instagram. Só que lá, a peça dela, as hélices são retas aqui, né? Reta aqui. E eu percebo que combinações na qual a gente faz uma carreira só quando é assim, quando é espiral, eu tenho uma vaga impressão, eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, de que fica torto. Aí eu fiz esse pra testar, gostei bastante. Não achei que ficou torto. Enfim, gostei. Aqui eu usei, aqui é roxo, ó, vê que eu não usei multicolor. Roxo e lilás, e o multicolor aqui do verde é o da Eco Brasil. Lilás, roxo, cru, tudo Eco Brasil. E ficou assim, 2 tapetes e mais a passadeira. Na passadeira eu intercalei também as cores das flores. Mesma medida, mesmo peso, porque é o mesmo material, porque eu faço sempre a mesma receita. Não mudo a receita justamente pela praticidade, pela facilidade. Se eu tiver as bases prontas, eu faço esse jogo num dia e vendo por R$140. É uma benção. E por último, e não menos importante, porque esse tapete é incrível, esse aqui é uma receita da Lauren Crochet, é o tapete de Ana. Eu fiz para participar do desafio, acho que do mês passado, de julho. Né, a gente tá em agosto, foi do mês passado. Eu fiz ele ficou bem grande e aí eu tô cobrando R$90, porque ele ficou com 76 por 54. Ele ficou muito grande. Olha. E aí, ele ainda não saiu, ele tá aqui, mas tá belíssimo, né? Eu gostei bastante. Eu achei que quase que quis embabadar no meu ponto. Quase. Olha. Por quê? Porque meu ponto é mais soltinho, né? E eu acabei de achar um arremate. Olha aqui, ó. Tá colado, gente. Como eu falei, eu deixo colado, né? Tá colado. Pode só cortar. Ainda bem que eu vi, né? Algumas peças aqui ainda falta eu tirar foto. Então, eu ainda não vou embalar. Mas assim que eu tirar foto de todas essas peças, o que eu faço? Eu dobro bonitinho. Gosto de dobrar assim os tapetes.
dobro assim. E aí eu coloco um em cima do outro. Como já tá borrifado o cheirinho, não borrifo mais, só vou borrifar na sacola. Coloco aqui um em cima do outro. Vou colocar dentro de um saquinho transparente. Dentro desse saquinho transparente eu vou colocar a tagzinha com o modo de lavagem. Vou botar um mimo. O mimo atual que eu tô dando para as minhas clientes é rabicozinho de cabelo, um elásticozinho de cabelo. Que eu coloco, não tá aqui perto de mim, no próximo vídeo eu posso mostrar. Coloco o rabicozinho, coloco num saquinho transparente e fecho esse saquinho com um adesivinho aqui com a minha luva. E assim eu deixo aqui guardadinho no meu armário. Quando a cliente... aí isso eu já tenho as fotos, né? Então eu vou trabalhando, divulgando as fotos. Quando a cliente quer, só pego aqui, boto na sacolinha boca de palhaço e partiu entrega. Funciona bem pra mim, funciona muito bem pra mim assim. Porque as minhas peças não ficam pegando no pelo, né? Não é nem pela poeira. Porque a porta geralmente fica fechada. Mas é mais por causa do pelo mesmo. Como eu tenho pet dentro de casa e animal solta pelo, normal. A gente também solta pelo, né? Solta cabelo. E aí, pra que não fique pegando pelo, eu gosto de fazer assim, tá? Funciona bem, não fica mofado, com cheiro ruim, não fica amassado, não fica nada disso, nada disso, nada disso. E eu te garanto por quê. Eu já vendi, por exemplo, para pessoas próximas, na qual eu tava assim embaladinho já, uma semana, 2 semanas, um mês. Olha, e geralmente tem uma rotatividade boa de peças, graças ao meu bom Jesus. Então, uma peça que não fica mais do que 2 meses, não. Eu acho que as peças mais antigas é esse daqui e aquele tapete avulso, que são as mais antigas que tem. Então, aí eu vendi pra uma tia minha e fui levar. Quando cheguei lá, ela abriu na minha frente, né? Pegou já a sacola e abriu. E tirou de dentro do saquinho e jogou no chão e o tapete tava, ó, perfeito. Simplesmente encantador, maravilhoso. Então, funciona bem pra mim, eu gosto, porque mantém minhas peças protegidas e fica tudo certo. Eu tô gravando esse meu primeiro vídeo, assim, me mostrando, né, no YouTube. Eu tô um pouco nervosa. Eu espero que você tenha gostado das peças. Se você quiser comprar comigo, eu vou deixar o meu WhatsApp aí embaixo. Eu sou de Roraima, mas eu faço envios pelo Superfrete para todo o Brasil, com aquele descontinho show. Então, se você quiser comprar alguma das minhas peças, é só mandar mensagem nesse WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Para as minhas amigas maravilhosas, crocheteiras, eu vou deixar as videoaulas, caso você tenha se interessado em alguma dessas peças. Os materiais, como eu falei, quase todos, 90% é da Eco Brasil, que eu comprei direto de fábrica. E eu acho que é isso, né? Acho que são todas as informações. Eu tô muito feliz, eu tô muito nervosa por ter gravado esse vídeo. Eu fico até emocionada, gente, porque eu sempre quis muito gravar, mas nunca achava um jeito ou uma posição dessa mesa, do tripé, ou uma forma na qual eu pudesse aparecer e mostrar as peças junto. E eu gostei de como ficou, eu tô bem feliz. E eu espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos que eu vou fazer aqui para essa rede social. O meu intuito de vir para a internet é colaborar, né, contribuir, mostrar o meu trabalho e contribuir para o trabalho de outras pessoas, que eu possa servir de alguma coisa, por exemplo, uma inspiração de cores ou de modelo. E eu quero dizer para você, minha amiga que está aí começando, eu também estou aqui começando, trabalhando, eu já faço crochê há muitos anos, mas profissionalmente como a minha fonte de renda vai fazer agora 2 anos que eu decidi largar tudo e recomeçar a minha vida com o crochê. E não está sendo fácil porque eu saí de um emprego fixo, né? Onde a gente tem um salário por mês, está lá garantido, independente de qualquer coisa, você vai trabalhar o mês todinho e seu salário vai estar lá. E eu saí disso para empreender. E não está sendo fácil, mas eu estou feliz por conseguir. E é isso, gente. Eu quero deixar para você uma palavra de que não desista. Tudo que a gente faz com capricho, com esforço e com dedicação, eu acredito que dá certo. Porque assim é o fluxo das coisas, né? Quando a gente faz as coisas de mau gosto ou mal feitas, mal feito é quando a gente não se empenha, não se dedica para fazer uma coisa.
Mal feito não tem nada a ver com bonito ou não bonito, porque pra mim todo crochê é lindo. Cada um tem a beleza do seu jeito, entendeu? Mas se você faz com empenho, independente do que você trabalha, né, é pra dar certo. Por quê? Porque você está se dedicando naquilo. E eu acredito que o fluxo das coisas é isso. Tudo que tem dedicação, esforço verdadeiro, vai fluir, vai dar certo, entendeu? Eu penso dessa forma. E é como eu tô gravando esse vídeo hoje. É com muito esforço, com muito empenho. Foi muito custoso pra mim, assim, porque eu sou muito tímida, eu sou muito envergonhada, né? Tem aquele lance ali da baixa estima, de não estar feliz com a nossa própria imagem. Mas eu decidi, eu falei que eu ia gravar, porque eu pensei assim, essa é a minha imagem, essa sou eu. Meu nome é Celiane, eu tenho 36 anos, eu moro em Boa Vista, Roraima. Eu sou formada em pedagogia, eu já trabalhei muito, desde os 17 anos eu trabalho de carteira assinada, já trabalhei em muitas áreas, trabalhei em banco, enfim, já trabalhei em muita coisa. Meu último trabalho foi como pedagoga, como professora de escola municipal. E eu decidi largar tudo para viver do meu trabalho, empreender no que eu gosto, em algo que me traz felicidade, que me traz satisfação, porque eu sou muito satisfeita, eu amo fazer crochê e tem dificuldades, tem muitas, inúmeras. Eu acredito que é até proporcional ao tanto de satisfação, é proporcional ao tanto de dificuldade no momento, para mim, na minha história. Por quê? Porque, enfim, é resumo para outro vídeo. Eu já tô falando muito, eu tô fugindo até do que eu vim fazer. Eu vim mostrar pra você a minha pronta entrega de crochê. Eu esqueci de somar, mas vai estar passando aí na tela agora quanto tem de crochê aqui, tá bom? Em valores. Muito obrigada por ter assistido, eu espero que você tenha gostado e eu vou esperar você no próximo vídeo, tá bom? Eu espero ter força pra gravar o próximo vídeo, eu espero muito que dê certo. Tchau e até mais.